Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia da oficina Leitura de Textos Científicos, com a professora Vera Cristóvão do LEM. Vamos ter então a explanação da professora, ao final haverá alguns minutos para discussão, debate, algumas perguntas e respostas, né? Então, chamo a professora Vera para estar conosco nessa manhã. Bom dia a todas, Bom todos dia, professora. e todas. Bom dia, Patrícia. Eu não te ouço. Será que seu microfone está fechado? Não, meu microfone está aberto e eu estou com 100% do alto-falante. Está me ouvindo? Não? Tá tudo ok aqui. Está audível, está audível. Agora está me ouvindo? Sim, tá. Meu microfone está aberto, o alto-falante a 100%. Tá ok? Tá ok, professora. Desculpa, eu que tive um probleminha aqui. Pode seguir, por favor. Desculpa. Então tá bom. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Eu vou fazer uma breve retomada aqui, certo? Que vocês tinham uma tarefa, mas vamos retomar a nossa oficina sobre leitura de textos científicos. Então, retomo com a concepção de leitura como uma construção de sentidos desvelados a partir de um conjunto complexo de dimensões que operam na compreensão do texto e do gênero textual. Essa é uma citação de um texto da Lídia Stutz comigo, publicado em 2017, e se vocês apontarem para o QR Code, vocês têm acesso ao texto. Então, o que a gente discutiu ontem é que ler criticamente requer a compreensão das relações entre texto e contexto, e que nossos repertórios de experiências são usadas na interpretação, na construção de sentidos, né? Vocês fizeram, a gente não pôde fazer a nuvem de palavras, e eu tentei fazer, não deu muito certo, porque eu não consegui pegar todas as palavras, mas enfim, quando a gente colocou leitura somente, vocês propuseram palavras como interpretação, visão de mundo, ócio, perspectiva, compreensão, conhecimento. E as palavras que ficam maiores, interpretação, visão de mundo, é porque foram citadas mais que uma vez. E quando eu perguntei que palavras estão associadas ao termo leitura de termos, de textos, não de termos, de textos científicos, perdão, vocês propuseram palavras como fundamentação teórica, pesquisa, análise de termos, conhecimento técnico, critério, estudo científico e leitura especializada, né? E aí nós conversamos sobre duas importantes etapas para a leitura. Ontem tinha havido até uma pergunta: como é que eu começo? Por onde que eu começo? E aí a gente conversou, então, sobre as fases da pré-leitura e leitura, e eu dei a tarefa de vocês fazerem, né, experimentarem essa leitura composta por essas fases. E aí a gente não está junto, quer dizer, presencialmente não estamos juntos, mas temos ali o chat, né, que vocês podem colocar. Quem gostaria de compartilhar? Eu dei a tarefa para vocês fazerem isso por meio do diário de leitura, que é esse instrumento valioso de leitura. No próprio diário, vocês registrarem, enfim, é isso. Eu quero retomar, talvez tenha pessoas aqui até que não estavam ontem, não sei. Quem fez que gostaria de compartilhar algo do diário de leitura de vocês? E aí, se vocês registraram
o que vocês registraram na fase de pré-leitura e o que se refere à leitura, porque aí a gente também retoma, né, conteúdos de ontem. Vamos ver. Quem fez diário de leitura digitando, né? Digitando aí num arquivo do Word, pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Todo mundo falando bom dia, amanhã já é feriado, nós vamos ter aí alguns dias, né, de feriado e recesso, que a gente tanto vai poder descansar, quanto catch up, né, quanto tentar colocar as coisas em dia, né? Vamos ver se alguém vai compartilhar algo. Vamos ver, alguém conseguiu fazer? Oficina é mão na massa, e aí a mão na massa foi por meio dessa tarefa. Tem algumas pessoas que me estão falando bom dia aí que estavam ontem. Vamos ver quem conseguiu fazer alguma coisa. Bom dia. Bom, vamos lá. Não sei se alguém está digitando alguma coisa, mas vamos fazer esse exercício de retomada. Para que serve a pré-leitura? Para te preparar para a fase da leitura. E como é que eu me preparo para a leitura? Eu aciono, eu mobilizo meus conhecimentos prévios, meu conhecimento de mundo a respeito daquela temática, a respeito daquele gênero, a respeito daquele autor, daquela autora. Então, se eu nunca li um texto daquele autor ou daquela autora, eu vou buscar informações desse autor ou dessa autora, tá? Para quê? Para eu não entrar desavisada, para eu não entrar com os olhos vendados para ler o texto, certo? Eu me preparo mobilizando esses conhecimentos que estão disponíveis, tanto pelo meu repertório pessoal, por meio das minhas leituras anteriores, por meio das minhas experiências vividas, e essas experiências tanto podem ser no contexto universitário, ou seja, na esfera acadêmica, quanto um repertório de experiências anteriores que me ajudam a interpretar. Lembra, interpretar é construir sentidos. Quando eu leio, eu interajo com esse texto, eu interajo com o autor, com a autora do texto. Então, muitas vezes eu posso ir para o mesmo caminho, né, de sentido que o autor, a autora foi construindo, ou eu vou problematizando esse caminho, né? Para fazer isso, tanto para compreender o caminho tomado, quanto para problematizá-lo, eu preciso fazer essa interação que depende tanto desse meu repertório de conhecimentos prévios e de experiências prévias, quanto do próprio texto, né? Então, a pré-leitura é quando eu faço inferências quanto ao tema, eu faço inferências quanto ao gênero, eu faço inferências quanto ao posicionamento teórico, metodológico, ideológico desse autor, dessa autora, tá? Então, tudo isso me ajuda a ler o texto, né? Então, essa fase de pré-leitura, ela
muitas vezes ela é automática, né? Para outras, vamos dizer, em outras esferas de atividade ou em outros tipos de leitura. Na leitura de textos científicos, principalmente se você é um aluno iniciante na universidade, você precisa praticar, né? Praticar essa atividade de pré-leitura para que ela vá se tornando cada vez mais natural, né? Mas é uma fase fundamental para a construção de sentidos. Na fase da leitura, o que foi que a gente viu? Que a gente precisa identificar as ideias centrais do autor, isso a gente faz por meio da identificação dos tópicos frasais, a gente precisa entender a organização do conteúdo mobilizado por esse autor, por essa autora, no texto. E esse reconhecimento se dá por meio da identificação de movimentos retóricos, ou seja, da identificação de como o texto é organizado. Ontem eu disse, nós falamos em gêneros. O que são esses gêneros? São justamente essas configurações, né? Essas configurações que dão uma cara, né? Ao texto. E gênero não é só o texto, né? Quando eu falo em gênero, eu primeiramente estou falando de uma dimensão contextual e aí sim de uma dimensão textual. Olha, nós tivemos uma contribuição da Camila dizendo que ela escolheu um artigo científico, Correntes Teóricas da Ciência da Informação, de Carlos Alberto Ávila Araújo. Relacionei com os meus conhecimentos prévios referentes ao título e ao autor. Então, foi isso que você fez na pré-leitura, Camila? Fazer esse acionamento, né, de conhecimentos prévios em relação ao tema, Correntes Teóricas da Ciência da Informação, e do autor. E como você chegou a esse texto? Esse artigo foi proposto por um professor, por uma professora, ou você chegou a ele pelo portal de periódicos da CAPES? Vamos ver quando a Camila responder, mas ontem eu disse que a biblioteca tem tanto esse serviço de capacitação, né, de aprender a usar o portal de periódicos da CAPES, quanto tem um vídeo com essas orientações, né? Então, eu estava falando dos... Camila, pode continuar compartilhando, mas enquanto você escreve aí no chat, eu vou continuar aqui falando desse reconhecimento de elementos constitutivos do gênero. Então, ler com base em gêneros pressupõe o conceito de linguagem como prática social. E aí, isso é muita coisa, a gente vai ser objeto de outra oficina, já estou sugerindo outra oficina, Neide, uma oficina só com base em gêneros, e eu vou mostrar aqui um site, claro que é um site em inglês, mas há muitos outros sites, tá? Deixa eu ver o que a Camila colocou ali. A ciência da informação é uma área multidisciplinar que tem a informação como objeto de estudo, que abarca outras áreas, como arquivologia, biblioteconomia e museologia. Em relação ao autor, tá, ela vai continuar. A Neide já está se animando para fazer outra oficina, ano que vem, né? Que esse ano já está terminando, né?
Gente, tá, enquanto a Camila coloca ali, depois a gente volta. Ah, não, ela já colocou. Eu sei que ele tem um livro sobre a ciência da informação chamado O que é a ciência da informação. Então, esse autor parece ser um autor central para a área, né? E que ele é uma referência de pesquisador sobre a temática. O artigo foi publicado na revista Ciência. Exato, olha lá, saber sobre o periódico, o quão reconhecido ou importante esse periódico é para essa área, né? Todas essas informações ajudam a entender e a você reconhecer características do seu campo disciplinar, né? No caso aqui, ciência da informação. Muito obrigada, Camila. Todas essas informações foram da pré-leitura, né? E você acha que essas informações te ajudaram a ler o texto? Então vamos lá, vamos ver se funciona. Olha. Então, esse é um site, né? Using English for Academic Purposes. Eu estou. Tem outros sites, tá? Mas eu estou mostrando esse porque esse é bem completo e tem várias informações interessantes. Por exemplo, aqui, quando eu vou clicar em gêneros, porque, se o site já é sobre o uso de inglês para propósitos acadêmicos, e como a gente sabe, a língua inglesa é uma língua importante na ciência em função de muitas pesquisas científicas serem publicadas justamente em inglês. Quando eu venho aqui no ícone, no menu à esquerda, no ícone genres, né, gêneros, aí o que aparece? Aparece vários gêneros, olha, o ensaio, o relatório, o estudo de caso, a resenha, enfim, olha só, em relação ao artigo científico, eu tenho as seções do artigo, olha, introdução. Então, quando eu vou clicando, né? Introdução, métodos. Lembra que eu falei ontem que muitos artigos, e aí a Camila pode até nos dizer se o artigo que ela leu está organizado assim. O IMRD, né? I de introdução, M de método, R de resultados, D de discussão. Muitos artigos em inglês, em várias áreas do conhecimento. Os artigos são organizados assim: IMRD, IMRD, dessas 4 seções. Então, quando você clica aqui, você vê, olha, intro. Na introdução, você tem os movimentos e passos, ou seja, como organizar o conteúdo da sua introdução. Quais são os tipos de movimentos retóricos que eu realizo em cada uma dessas sessões, tá? Então, você tem isso para essas sessões consideradas essenciais no artigo, e você tem para outros gêneros, por exemplo, como para o gênero ensaio, ou como para o gênero relatório, né? Então, é um site muito interessante. Depois a gente pode voltar nele se a gente tiver tempo. E eu trouxe alguns exemplos aqui em português. Então, por exemplo, para o artigo científico. Normalmente, o artigo científico em português e na área da linguística aplicada, ou da linguística, ou também, obviamente, em outras áreas do conhecimento, a gente tem minimamente o abstract, que é o resumo, que antecede o texto principal. No abstract, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um resumo mesmo, né, como o próprio nome diz, uma sumarização de todo o texto, de todo o artigo. Então, eu vou introduzir a temática, apresentar meu objetivo, relatar o método, descrever e avaliar os resultados e expressar uma conclusão. Olha só. E eu tenho nesse abstract
em praticamente todas as revistas científicas, um número de palavras mínimo e máximo a respeitar. Então, algumas são de 150 a 200 palavras, ou seja, eu vou transformar um artigo de 5.000 a 6.000 palavras para um texto de 150 a 200 palavras. Difícil? Sim. É uma capacidade de síntese que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa aprendizagem da escrita, né? O abstract. Olá, e a Camila, eu ia perguntar isso, Camila, se o artigo que você leu, então ela leu um artigo que foi passado por uma professora e o texto estava, sim, dividido em tópicos, resumo, introdução e embasamento teórico. Então, olha só, introdução. O que se faz na introdução? Eu introduzo o tópico em contexto, eu coloquei no infinitivo, porque é isso que se sugere fazer. Apresentar um panorama de pesquisas prévias. Esse é um movimento retórico muito importante da introdução. Por quê? Porque a apresentação de um panorama de pesquisas prévias ajuda você a tanto conhecer, né, esse panorama de pesquisa, saber o que já foi pesquisado e reconhecer uma lacuna, um nicho de pesquisa. Quando eu reconheço uma lacuna, o que eu posso fazer? É aqui que eu vou, é aqui que eu vou contribuir, é aqui que eu posso desenvolver um trabalho e contribuir para a ciência, né? Então, eu identifico uma lacuna e ocupo esse nicho. O que é ocupar o nicho? É expressar o objetivo e o escopo da minha pesquisa a ser desenvolvida para contribuir para esse campo, né? Eu exponho brevemente uma informação teórica relevante e de contexto. Contexto, onde é que eu vou fazer essa pesquisa, né? Vão ter participantes, enfim. E descrever a organização do texto de novo, para não deixar o leitor perdido, né? Então, essa descrição é dizer em quantas sessões o seu texto está dividido, como é que ele está organizado, né? Revisão de literatura, que ali a Camila chamou de embasamento teórico. Em algumas áreas do conhecimento, e aí vocês podem dizer aí no chat, se a área de conhecimento de vocês normalmente apresenta ou não essa seção. Muitos periódicos internacionais com publicações em língua inglesa não, vamos dizer, não sugerem essa seção de revisão de literatura separada, ou seja, uma seção específica para isso. Nos periódicos, por exemplo, na minha área de linguística aplicada, isso é praticamente obrigatório. Não sei, Maria Ilza está aí, Valdirene está aí, podem dizer se concordam ou não comigo, né? A maioria dos periódicos brasileiros da nossa área requerem uma seção chamada revisão de literatura, na qual eu faço o quê? O autor, a autora do texto vai incluir definição de termos ou de conceitos, trazer diferentes perspectivas e descrever os debates relevantes entre tais perspectivas. Então, por exemplo, a Maria Ilza Zironde ontem, ela sugeriu a temática ensino remoto. Então, se ela escrever um artigo científico sobre ensino remoto, na revisão de literatura, ela vai definir esse termo e ela pode trazer diferentes perspectivas de autores que trazem diferentes visões sobre o que é ensino remoto, né? E trazer essas diferentes perspectivas pode enriquecer enormemente o seu artigo. Por quê? Porque a gente aprende muito por cotejamento. Ou seja, quando eu posso comparar, né, perspectivas, eu posso talvez entender melhor ou me situar melhor para me posicionar.
Exatamente, ó, a Maria Ilza complementando ali. Valeu, Maria Ilza. Em alguns periódicos, alguns pesquisadores chamam estado da arte, né? Exatamente, valeu, Ilza. Avaliar a pesquisa já existente. Então, revisão de literatura não é eu trazer uma seção cheia de autores e ponto final, um parágrafo para cada autor. Não. Se eu quiser fazer isso, eu vou no original, né? É eu justamente fazer esse cotejamento. Aí está a sua autoria nesse estado da arte. É eu fazer essas costuras ou distanciamentos entre diferentes perspectivas teóricas que me ajudem a entender essa temática. Uhum. Olha, Patrícia, que legal. Dizendo que alguns periódicos da área da saúde publicam apenas os resultados. Então, é isso que a Patrícia está falando, que em periódicos da área da saúde, essa seção de revisão da literatura pode não existir. Em alguns periódicos, essa seção é uma seção muito breve dentro da introdução. Agora, só isso já é uma oficina, gente. É importante eu reconhecer como que na minha área isso funciona. E eu posso fazer isso tanto lendo muitos artigos, lendo as diretrizes que os diferentes periódicos sugerem como orientação para os autores em potencial para publicarem naquele periódico, quanto eu fazer análise, né, de vários artigos. A Luana está dizendo o seguinte: os brasileiros normalmente apresentam essa estrutura, porém nem sempre a parte de revisão de literatura na veterinária. Exatamente, exatamente, Luana, isso que eu estou dizendo. Em algumas áreas, essa sessão de revisão de literatura é obrigatória, em outras não, e em outras ela é dentro da introdução de uma forma muito breve. Tá, Nara, eu já vejo. A Nara está compartilhando a tarefa, legal. Deixa eu só terminar esse raciocínio e já volto para você, Nara e Camila, que estão aí compartilhando a tarefa. Muito obrigada que vocês estão compartilhando trechos, então, do diário de leitura de vocês. Então, voltando, para finalizar essa sessão de revisão de literatura, o estado da arte, posicionar-se em relação à perspectiva escolhida. Na sessão de método, né, obrigatório, descrever a natureza e o tipo da pesquisa, descrever o contexto e os dados, os instrumentos de coleta ou geração de dados e explicar os procedimentos e critérios de análise. Essa sessão de método, né, ela é obrigatória, né? Não tem como eu entender uma pesquisa sem conhecer o desenho metodológico de sua realização, né? Então, essa é uma sessão absolutamente obrigatória. Assim como é obrigatório eu explicitar o objetivo do meu texto, o objetivo da minha pesquisa, né? São movimentos absolutamente obrigatórios. Isso também é interessante. Os estudos de gêneros que fazem estudos de gêneros específicos, em especial, por exemplo, EAP, English for Academic Purposes, né, que estudam esses gêneros acadêmicos, quais os movimentos retóricos que constituem esses gêneros, colocam quais movimentos são obrigatórios e quais são opcionais, tá? Resultados, e eu coloquei resultados e depois discussão, porque em algumas áreas isso é colocado junto, na minha área, por exemplo, linguística aplicada, isso é junto. A gente apresenta resultado e discute tudo junto e misturado. Em algumas áreas, isso é colocado de forma separada. Então, eu tenho uma sessão para apresentar os resultados, e aí eu faço uso de quadros, gráficos, figuras, esquemas, tabelas, para me ajudar a expor os resultados, e na discussão, esse autor, essa autora vai interpretar e avaliar os resultados
comparar seus resultados com resultados de pesquisas prévias, que eu posso usar principalmente aquelas que foram colocadas lá no panorama de pesquisas prévias, né? Principalmente se você está, vamos dizer assim, repetindo de uma certa forma uma pesquisa que foi feita num contexto diferente ou com algumas características diferentes, você cotejar esses resultados justamente para dizer, bom, então, com essas diferenças, chegamos a tais resultados. E tais resultados significam o quê? Discutir os resultados significa justamente você fazer uso das suas lentes teórico-metodológicas de sua escolha, você, pesquisador, pesquisadora, para interpretar o que aquele resultado quer dizer, que sentidos aqueles resultados adquirem com essa minha leitura. Esclarecer significados dos resultados e sugerir razões para resultados inesperados, né? Se alguém quiser dar exemplos disso. E uma conclusão. Lembra que eu falei, em muitos periódicos no exterior, a gente tem a estrutura de artigo IMRD, ou seja, introdução, método, resultado e discussão, sem uma sessão de conclusão. Em periódicos da minha área, periódicos brasileiros da minha área, linguística aplicada, conclusão é uma sessão bastante comum. Conclusão, considerações finais, em que eu vou fazer o quê? Eu vou recapitular a pesquisa e seus resultados em relação aos objetivos, reconhecer limitações e sugerir encaminhamentos, identificar as contribuições do estudo e fazer recomendações. Tá? Então, isso tudo para dizer o quê? Que ler com base em gêneros pressupõe o conceito de linguagem como prática social, ou seja, eu realizo coisas no mundo com a minha ação linguageira. Então, escrever um artigo científico, ler um artigo científico, é fazer algo no mundo, né? A Camila estava dizendo que, deixa eu voltar ali só um pouquinho, que o texto que ela leu foi um artigo, né? E que o artigo foi sugerido por uma professora de informação, e nas referências pude reconhecer alguns autores. Então, ela fez aquela atividade de ir lá nas referências ver que autores foram mobilizados por esse autor que é central na área dela, né? Deixa eu lembrar o nome, Carlos Alberto Ávila Araújo. E ao fazer essa atividade, Camila, é interessante porque você vai começar a ver que autores são mais citados na sua área, que autores são mais recorrentes nos trabalhos. E você vai conhecer os autores clássicos, seminais da sua área de conhecimento. A Nara diz que leu um capítulo de livro com o título A Leitura como Prática Pedagógica na Formação do Profissional da Informação. Então, a Nara também é da mesma área da Camila, é isso? Esse capítulo utilizei nos fundamentos teóricos da minha dissertação, a qual tem como título Sentidos de Leitura para a Comunidade Escolar no Ensino Fundamental, a cidade de Alenquer, Pará. Que alegria ter você aqui, Nara. Você fez uma dissertação sobre leitura, olha lá, que legal. Então, vamos compartilhar mais sobre a sua dissertação aí. Você é do Pará? Que legal. Os sentidos de leitura para a comunidade escolar. Então, e ela disse que ela leu um capítulo de livro, A Leitura como Prática Pedagógica na Formação do Profissional da Informação. Eu não trouxe capítulo de livro, eu trouxe resenha, por exemplo. E essa, do mesmo jeito que eu trouxe ali, olha, movimentos retóricos que constituem comumente o artigo científico, eu trouxe esse para resenha de um livro da Desirê Mota Roth, uma importante linguista aplicada no nosso país,
ela é professora pesquisadora aposentada da Universidade Federal de Santa Maria, e ela estudou resenhas em diferentes áreas do conhecimento na sua tese de doutorado, defendida lá em 95, por isso que ela coloca como título dessa figura Descrição esquemática das estratégias retóricas usadas no gênero resenha. Tá? Essa figura ela coloca no livro dela Redação Acadêmica, perdão pelo erro ali de digitação, perdão, Redação Acadêmica, que antecedeu o livro Produção Textual na Universidade, que depois eu pedi para a Patrícia mostrar para vocês se esse livro, que é um dos livros mais citados, né, Produção Textual na Universidade, Desirê Mota-Roth, é uma pesquisadora muito citada nessa área de leitura e escrita de textos acadêmicos, leitura e escrita na universidade, tá? Então, para resenhas, ela diz que os movimentos constitutivos desse gênero são apresentar o livro, descrever o livro, avaliar partes do livro e recomendar ou não o livro. E aí, como vocês estão vendo ali na coluna da direita, né, e ou é justamente aquilo que eu estava dizendo de ser facultativo ou obrigatório, tá? Então, no movimento de apresentar o livro, ela está colocando esses 5 passos: informar o tópico geral do livro, e ou definir a audiência-alvo, e ou dar referências sobre o autor, e ou fazer generalizações, e ou inserir o livro na disciplina. Ou seja, os passos são os passos que constituem o movimento obrigatório de apresentar o livro. Os passos são facultativos, você pode realizar todos e identificar todos esses passos ao ler uma resenha, ou não, né? No movimento de descrever o livro, 3 passos: dar uma visão geral da organização do livro, estabelecer o tópico de cada capítulo, citar material extratextual. Avaliar partes do livro, um outro movimento, em que o passo é realçar pontos específicos, e esse passo é obrigatório, e recomendar ou não o livro, desqualificar ou recomendar ou recomendar o livro apesar de falhas indicadas. E por que é importante eu saber reconhecer como é estruturado textualmente uma resenha? Porque isso me ajuda a ler. Eu sei que numa resenha eu vou ter contato com a descrição do conteúdo do livro e uma apreciação. Eu vou ter contato com uma apreciação. Por quê? Porque senão não é resenha. Né? Essa apreciação crítica, seja ela positiva ou negativa, é constitutiva da resenha. E eu saber que eu vou poder ter essa apreciação, talvez seja um dos motivos para eu ler uma resenha e não ir para o livro diretamente. Eu já ouvi falar dessa obra. Mesma coisa, eu ler a resenha de um filme. Nossa, tal filme está sendo lançado. Deixa eu ver como é que são, o que os críticos têm falado sobre esse filme. E leio resenhas para quê? Para ver se vale a pena eu gastar meu tempo e assistir o filme. Mesma coisa em relação ao livro. Então, muitas vezes eu vou ler a resenha, já que eu tenho, meu professor, minha professora me recomenda 30 títulos. Eu vou ter tempo de ler os 30 títulos na disciplina? Para eu, vamos dizer, definir critérios de escolha do que eu vou ler, muitas vezes eu vou primeiro para a resenha, para daí para o livro. Né? Principalmente a Nara que está aí, que terminou uma dissertação. A gente tem que ler muito, não é? Para fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um TCC, uma monografia. Eu vou ter que ter estratégias de seleção do que eu vou ler. E por isso que a gente lê muitas resenhas, para justamente a leitura das resenhas me ajudar também a selecionar esses textos. Relato de experiência. Em algumas áreas,
né? Na educação, por exemplo, Maria Ilza também fez mestrado em educação, né? Além da formação em letras e em estudos da linguagem, né, Maria Ilza? Mas relatos de experiência é razoavelmente comum nas áreas da educação, das letras, né? Então, olha, muitas vezes a gente consegue informações sobre a organização do conteúdo em um gênero específico, como relato de experiência, nos próprios periódicos. Então, aqui um exemplo que eu trouxe para vocês. O periódico Práticas de Linguagem da Universidade Federal de Juiz de Fora aceita, por exemplo, a submissão de relatos de experiência, portanto, publica textos de relatos de experiência. E como é um dos gêneros que essa revista, que esse periódico publica, eles dão essas orientações sobre a organização de um relato de experiência, né? E aí, em termos de organização de um relato de experiência, o que as orientações da revista Práticas de Linguagem dizem? Que para um relato de experiência, você pode publicar um texto de 7 a 15 páginas. Alguns periódicos falam em número de palavras, outros em número de páginas, né? Você terá uma apresentação em que você descreve a relevância do trabalho realizado, ou seja, por que eu vou publicar um relato de experiência? Tem que ter uma justificativa. Eu justamente descrever essa relevância. Tem que ter a caracterização da escola ou da turma, olha, por isso que eu disse que é muito comum na área da educação, das letras. Fundamentação teórica, destacar das licenciaturas, né? Melhor dizendo, né, Maria Ilza? Fundamentação teórica, destacar as principais concepções que orientaram a prática proposta, a descrição da experiência, descrever os objetos didáticos, as etapas de execução ou as atividades realizadas, a avaliação desses resultados, que é descrever um impacto que a atividade proposta teve sobre a aprendizagem dos alunos, e considerações finais. Finalizar o relato da experiência com as considerações pessoais sobre como foi realizar a atividade, o que contribuiu para a formação pessoal e profissional, como foi o relacionamento com os alunos durante a atividade proposta, que aprendizagem ficou para o professor depois da realização da atividade, que outras possibilidades de ensino puderam ser identificadas ao final da experiência, e tudo isso, obviamente, respeitando as normas da ABNT, em especial, né, as referências bibliográficas. Então, eu trouxe esses 3 exemplos para ilustrar para vocês que diferentes gêneros são constituídos por elementos diferentes, né? Ou os elementos podem ser muito parecidos, mas funcionam de formas diferentes nos diferentes gêneros. E conhecer essas especificidades é algo muito relevante, tanto para a leitura quanto para a escrita, né? Eu não escrevo sem ler, né? E a leitura é, obviamente, uma ação linguageira constitutiva da nossa formação enquanto pessoas e enquanto um futuro profissional. Ok, mais alguma coisa aí a Nara e a Camila que compartilharam? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Então, a gente disse da pré-leitura, da leitura. Então, na leitura, eu tenho essa identificação das ideias centrais do autor, eu uso os tópicos frasais para fazer isso, eu construo, né, um corpo de conhecimento a respeito daquela temática, né? Na pós-leitura, que é essa última fase sobre a qual a gente vai falar agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma articulação com a realidade, considerações dos propósitos do leitor, do autor, da autora, uma apreciação crítica para uma performance informada pelos sentidos construídos.
Então, para que eu li esse texto? O que eu aprendi com ele? Olha lá, quando a Nara e a Camila falaram sobre esses textos, né? Uma leu um capítulo de livro, outra leu um artigo. Que elas construíram em termos de sentidos sobre aquela temática? Como aquele texto as ajudaram a conhecer melhor esse corpo de conhecimento na área das ciências da informação? Que propósito elas tinham? Então, por exemplo, o texto da Camila foi sugerido por uma professora. Muitas vezes, os professores, as professoras, indicam leituras para se conhecer aquele campo de conhecimento, para construir conceitos teóricos, né? Por isso a necessidade de conhecer as características do gênero também para a pré-leitura. Sim, a pré-leitura, se você já conhece essas características, na pré-leitura você já vai poder definir, por exemplo, vamos supor que você tenha 3 textos para ler para a aula que vem desse professor ou dessa professora. Eu preciso ser ágil porque eu não faço uma disciplina só, né? Tem gente que faz 7 disciplinas, e aí? E aí você vai ter que, talvez você possa ir nas partes justamente em que aquele professor ou aquela professora enfocou nas perguntas que colocou, né? Ou no objetivo da leitura. Eu sempre leio para um objetivo. Então, veja bem, o meu objetivo quanto leitora pode ser um pouco diferente do objetivo que o autor ou a autora do texto tenha lido, tenha tido ao escrever aquele capítulo, escrever aquele artigo, né? E essa interação entre possíveis objetivos diferentes também vai surtir efeito na minha construção de sentido. Então, na pós-leitura, eu posso fazer diversas atividades, né? Eu listei ali algumas delas, né? Articular com a minha realidade, considerar os propósitos, os meus propósitos e os propósitos do autor ou da autora, fazer uma apreciação crítica. Tá, e aí? O que eu penso sobre o que esse autor ou essa autora disse? Eu concordo, eu comparo, né, com outros autores sobre a mesma temática, e eu posso começar a ter um posicionamento próprio, né? Muitas vezes, na pós-leitura, professores e professoras pedem atividades como, por exemplo, uma enquete, né? Pedir para você fazer uma enquete a partir do texto lido, seja com informações de conceitos teóricos que você aprendeu por conta daquela leitura ou por conta da própria pesquisa que foi relatada no artigo, por exemplo. Fazer um teatro, fazer cartazes, fazer desenhos, fazer slogans, fazer música, articular com uma música já existente, fazer uma discussão. Talvez essa seja a atividade mais comum nas nossas salas de aula na universidade, na pós-leitura. Depois da leitura, o que normalmente eu faço? Eu, professora Vera, nas disciplinas que eu tenho na graduação, eu faço as atividades de pré-leitura, eu faço as atividades de pré-leitura em sala e peço que a leitura seja feita de forma assíncrona ou em casa, se a gente estivesse, né, no presencial, eu ia dar a leitura para o aluno, para a aluna vir para outra aula com o texto lido. E a partir do texto lido, a gente pode, muitas vezes eu dou roteiros de leitura. O que são os roteiros de leitura? Eu faço perguntas, e perguntas de diferentes naturezas, tanto de, por exemplo, perguntas factuais, ou seja, perguntas em que a informação pode ser encontrada no texto, e perguntas reflexivas, ou seja, a partir do texto lido, como é
que eu relaciono isso com outros conceitos, com outros conteúdos da disciplina. E aí, na pós-leitura, a gente faz a discussão de tudo isso aí. Então, discussão é uma atividade da pós-leitura muito comum nas nossas salas de aula. A Camila está perguntando, mapa conceitual? Sim, eu posso construir tanto mapa conceitual por inferência lá na pré-leitura, e aí na pós-leitura, Camila, eu voltar para aquele mapa conceitual. Se eu já fiz na pré-leitura, eu posso, vamos dizer, reconstruí-lo, ajustá-lo conforme o texto, né? Construir outro. Nossa, muito diferente. O autor foi para outro caminho. E aí eu posso até comparar o que eu tinha imaginado na minha fase de pré-leitura e o que o autor ou a autora fez. Sim. Desenhos, dramatização e outros. Eu trouxe um exemplo aqui, olha. Eu e Marileusa Michelante, que é professora doutora na Unespar, também no curso de letras, nós estamos fazendo uma publicação que se chama Claret, Critical Language Education Routes for English Teachers, ou seja, rotas de educação linguística crítica para professores de inglês. Tá? Então, são livros com essas rotas, tá? Para serem usadas nas disciplinas de língua inglesa em cursos de letras em inglês. Tá? Na pós-leitura, uma atividade que a gente propôs, na realidade duas ali, né? Olha, então eles leram um texto nessa Claret, tá? A gente chama de Claret. Nessa Claret, a gente enfoca ou aborda alguns gêneros principais e vários outros de forma periférica, tá? Os gêneros principais são perfil em redes sociais e o seu perfil no LinkedIn, que é uma rede social profissional, né? E nessa Claret, eles leram sobre esse gênero diário de leitura, porque é a primeira Claret que a gente usa no primeiro ano na disciplina de língua inglesa 1, tá? Então, eles leram sobre esse gênero diário de leitura para que eles possam usá-lo ao longo da graduação e, depois de ter lido um texto sobre diário de leitura, a gente diz, discuta com seus colegas a pertinência desses conceitos para a área de ensino-aprendizagem de línguas, porque a gente tinha listado conceitos e feito uma atividade de associar as definições de cada conceito como se fosse um glossário, tá? Como se fosse, não, um glossário, mas para eles associarem, né? E aí, na atividade 6, leia os 2 excertos a seguir e discuta as temáticas A e B em pequenos grupos. Obviamente, essas temáticas têm a ver com a área de linguística aplicada, tá? Então, ou ensino de línguas, dentro da área, da sub-área, né, da linguística aplicada. O papel da escrita na aprendizagem, B, a ficcionalização versus o agir social na aprendizagem. Então, a partir do excerto, fazer uma discussão. E esse excerto, obviamente, informa essa discussão, né? Para além do texto lido. É só um exemplo de pós-leitura com algumas, né, ou pelo menos com uma dessas atividades aí que eu coloquei como ilustrativas, né, para essa fase de pós-leitura, tá? Ai, desculpa. Algum comentário, alguma pergunta até aqui? Não? A pós-leitura, gente, vocês acham que tem alguma fase mais importante? Pré-leitura, leitura e pós-leitura? Vamos ver se alguém se habilita aí? Valeu, Nara.
eu diria que elas estão articuladas. Elas todas são importantes, né? E partes do processo de ler, tá? A pós-leitura é fundamental, por quê? Porque é na pós-leitura que eu vou explicitar a minha compreensão, a minha interpretação do que eu li, né? Então, se eu tiver alguma atividade prática, tangível, que o meu professor me dá, a minha professora, isso me ajuda, né, a me perguntar. Lembra que eu falei da importância de eu ser a outra de mim mesma? Então, quando eu tenho ou perguntas para responder, ou uma atividade para realizar, uma enquete, uma discussão, uma dramatização, eu vou escolher uma imagem que vai representar o que eu li. Forja, deflagra essa minha reflexão sobre aquilo que eu li. Então, eu não estou dizendo que uma fase é mais importante que a outra, mas que elas são constitutivas e todas extremamente relevantes para o processo de leitura. Outra coisa que eu queria dizer: ler textos científicos na esfera acadêmica é algo fundamental para a formação de vocês e algo que requer um posicionamento ativo. Ler não é uma atividade passiva. Ler é uma atividade extremamente ativa, porque construir sentidos requer reflexão, requer raciocínio, requer eu construir relações entre o que eu já li, o que eu estou lendo e o que eu posso ler ainda, tá? Então, leitura toma tempo, dá trabalho, mas é assim que eu aprendo. Também, né? Também. Tá? Eu vou mencionar esse texto porque é um texto e um autor extremamente citado para, né, o próprio nome do livro dele diz, Metodologia do Trabalho Científico, do autor Antônio Joaquim Severino, tá? Porque muita gente conhece e muitos professores trazem essa referência, tá? No capítulo 2 deste livro, o trabalho acadêmico, orientações gerais para o estudo na universidade, o Severino traz o capítulo Leitura e Documentação, e dentro desse capítulo, Diretrizes para Leitura, Análise e Interpretação de Textos. Já está na 24ª edição esse livro, a primeira edição foi de 1994, e essa 24ª edição, a Patrícia já vai mostrar para vocês, tá? Como é que eu procuro, por exemplo, o livro da Desirê Mota Roth, Produção Textual na Universidade? Tem na biblioteca da UEL ou não tem? Esse texto aí, esse livro do Severino que a Vera está mencionando, tem ou não tem na universidade? Então, daqui a pouquinho, a Patrícia vai mostrar para vocês como fazer essa busca no catálogo online, tá? Para quem nunca fez isso. Para eu saber, né, todas as disciplinas, em quaisquer e todos os cursos da Universidade Estadual de Londrina, tem programas, né? A disciplina tem programas, e nos programas há dois campos, um de bibliografia básica e outra de bibliografia complementar. A bibliografia básica é praticamente certo dizer que aquelas referências constam da biblioteca, né? Muitos não constam porque estão online, né, Neide? Né? Por exemplo, a maioria dos artigos a gente não tem mais físico. Por quê? Porque os periódicos são todos online, praticamente, né? Antigamente, a biblioteca ainda tem muito, né, Neide? Muitos textos, muitos exemplares de periódicos, porque antigamente a gente tinha os periódicos impressos. Então, é do Severino
eu tenho a 23ª edição do livro, que é de 2007, e é dele, então, essa terminologia dessas etapas de leitura, constituídas por análise textual, temática, interpretativa, problematização e síntese. Então, eu diria que lá, vamos dizer, parecido com o que a gente está dizendo da pós-leitura, seriam ali aquelas 4 etapas, né? Análise interpretativa, problematização e síntese. Análise. E aí, olha, então, eu trouxe aqui do Severino, tá? Como vocês estão vendo, que é da própria print screen, né? Do próprio Severino. Então, na página 63, ele diz o que é análise textual, preparação do texto, trabalhar sobre unidades delimitadas, fazer uma leitura rápida e atenta da unidade. Na análise temática, que a gente viu isso ontem rapidamente, né? Compreensão do texto, determinar o tema-problema, a ideia central e as ideias secundárias, né? Refazer a linha de raciocínio do autor, ou seja, reconstruir o processo lógico do pensamento do autor e evidenciar a estrutura do texto. Então, olha, com outras terminologias e numa perspectiva um pouco diferente do que eu trouxe, muitas das atividades são as mesmas, né, sugeridas para a leitura. E aí, olha o que ele traz para análise interpretativa, problematização e síntese. Você interpretar o texto, situar o texto no contexto da vida e da obra do autor, assim como no contexto da cultura de sua especialidade, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista teórico. Explicitar os pressupostos filosóficos do autor que justifiquem suas posturas teóricas. Aproximar e associar ideias do autor. Exercer uma atitude crítica diante das posições do autor. Na problematização, você fazer essa discussão do texto, levantar e debater questões explícitas, fazer uma síntese pessoal, ou seja, reelaboração pessoal da mensagem, desenvolver a mensagem mediante retomada pessoal do texto, elaborar um novo texto agora com discussão e reflexões pessoais. Olha só. Com base em Machado, eu trouxe aqui a sugestão do diário de leitura. E o Severino, lá desde 94, falava de vocês, né, do leitor trazer essas reflexões pessoais. Então, isso tudo aqui, no livro, então, Metodologia do Trabalho Científico, que eu vou pedir, então, eu vou sair um pouquinho para a Patrícia demonstrar para vocês como fazer essa busca, só um minutinho, como fazer essa busca no catálogo online. Eu vou parar de compartilhar, para a Patrícia compartilhar para vocês, para quem não sabe fazer isso ainda, né, Patrícia? Acho que eu parei de compartilhar, não? Desculpa. Sair do computador. Você está sem áudio. Eu tive um probleminha técnico, professora. Está me ouvindo? Estou. Eu fechei meu microfone para não dar microfonia. A Patrícia vai mostrar para vocês a busca desses 2 livros, do Severino. Me interessei pelo texto do Severino. Tem esse livro na biblioteca? Me interessei pela referência da Desirê Mota Roth sobre produção textual na universidade. Então, a Patrícia vai mostrar como fazer essa busca, porque nos 4 anos da graduação, no mestrado, no doutorado, a gente usa demais o acervo da biblioteca. Vamos lá, só para ilustrar, né, Patrícia? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá, não sei se está me ouvindo. Está me ouvindo? Sim, Patrícia, estamos ouvindo. Sim. Então, eu estou compartilhando aqui minha tela para poder fazer a pesquisa, né? Eu vou mostrar aqui só o caminho, embora eu acredito que já vários já
conheçam, né? Estão vendo aqui minha tela? Sim. Vou acessar aqui a página da UEL, né? Vou mostrar o caminho desde o começo. Aqui na página da UEL eu entro em serviços e tenho aqui a biblioteca, né? Eu posso entrar direto também, colocar o endereço www.uel.br/bc, que eu também chego aqui na página da biblioteca. E vou acessar aqui, então, o nosso catálogo. No nosso catálogo, eu coloco aqui, então, os termos de pesquisa. Eu vou colocar aqui o nome do Severino. E o título, que é Metodologia do Trabalho Científico. Eu não preciso colocar os artigos e aqui, Metodologia do Trabalho Científico. Então, eu tenho resultado. Como é um título específico, já vieram aqui todos os resultados, eu já tinha feito uma pré-pesquisa, já tinha verificado, né? Eu tenho os títulos que têm esses termos que eu coloquei na busca, vem algum que não é, de repente, o que eu preciso, mas eu tenho aqui várias edições desse título do Severino. Então, eu vou organizar aqui por data de publicação, eu quero a mais recente primeiro, então eu vou ter aqui primeiro a 24ª edição desse título. Eu já vejo aqui na tela de pronto que eu tenho vários exemplares disponíveis na Biblioteca de Ciências Humanas, né? E eu posso até entrar lá para verificar. Se estivessem todos emprestados, eu já veria aqui a data de devolução, mas eu já consigo, então, ter acesso, porque a biblioteca tem esse material, né? Já tenho o número de chamada, já tenho todas as informações necessárias para eu poder localizar na estante e fazer o empréstimo do material. Atualmente, o empréstimo, o acervo não está aberto para os alunos, mas podem entrar em contato com a biblioteca, solicitar o material e agendar a retirada por e-mail, né? Então, eu tenho aqui várias edições, obviamente a gente prefere a mais recente pelas atualizações, né? Tanto do texto do autor, como também eventualmente alguma norma que ele está utilizando, que vai estar atualizada aqui, pronto, conseguir ter o acesso. E o livro da Mota Roth, vamos pesquisar também. Produção textual na universidade. Então, eu já vi aqui, coloquei os termos de pesquisa, o título e o autor. Observei que eu tenho aqui uma edição, acredito que seja a edição única de 2010. Já tenho também os dados aqui para poder solicitar o material. E a quantidade disponível. Eu tenho 3 títulos, 3 exemplares disponíveis na Biblioteca de Ciências Humanas. Onde está? Aqui na página do Sistema de Bibliotecas, havendo dúvidas, né, pode entrar em contato. Aqui do lado esquerdo nós encontramos os tutoriais. Qualquer dúvida, muitas questões já estão resolvidas aqui, né? Pode assistir aqui o tutorial e ter as respostas de acordo com a sua necessidade, né? E havendo alguma outra questão que não foi resolvida aqui com os tutoriais, pode entrar em contato também. É isso, professora. Eu vou, então, tirar meu compartilhamento para a professora poder continuar. Ai, muito obrigada, Patrícia. Então, alguns de vocês já sabiam como fazer essa busca no catálogo online e outros não. Então, eu acho que a biblioteca da UEL é maravilhosa e a gente tem que usar muito. Como a gente lê muito, né? Eu acho que é um excelente recurso que temos à nossa disposição. Então, vou compartilhar minha tela novamente. Ups. Ai, voltou um pouquinho ali. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se vocês estão vendo minha tela. Ah, estão, né? Tá. Eu vou fazer uma atividade com vocês que é tentar, então,
Nós não vamos fazer todas e não é para dizer que esse tá? Pré-while and post, pre-while and post, a gente fala em inglês, né? Pré-leitura, leitura e pós-leitura, a gente também pode usar para outras ações linguageiras. Então, nós vamos ter o EAIC 2021, que é o encontro anual de iniciação científica, que vai ter como palestra de abertura a conferência Ciência para Quê? Ciência para Quem? A responsabilidade é de quem? Claro que eu não vou ler uma conferência, eu vou escutar uma conferência. Mas porque a gente tem diferentes áreas do conhecimento aqui. Olha, eu estou vendo um comentário da Neide ali no chat dizendo que o Severino é muito consultado na biblioteca da UEL, um clássico. Isso aí. Obrigada, Neide. Então, eu queria que a gente, vamos dizer, fizesse uma pequena atividade prática, que é dizer, tá, o EAIC, que é o Encontro Anual de Iniciação Científica, reúne justamente todas as áreas do conhecimento, né? Por quê? Porque todas as áreas do conhecimento, nós temos, se não me engano, 53 cursos de graduação, 52 ou 53? Acho que são 53, alguém pode me corrigir aí se eu estiver errada. Então, a escolha desse palestrante para abrir o EAIC é sempre, vamos dizer, uma tarefa, eu diria, difícil. Por quê? Porque esse palestrante vai estar falando justamente para todas as áreas do conhecimento. E todas as áreas do conhecimento fazem ciência, né? Todas as áreas do conhecimento estão relacionadas à ciência. Então, olha o tema. E principalmente esse tema em épocas de tanto negacionismo. Como é aí que vai acontecer no mês que vem, eu gostaria de propor para vocês uma pequena, uma breve atividade de pré-conferência. O que a gente sabe sobre esse tema? E eu já dei alguns spoilers, né? Porque esse tema. Na pré-leitura e na pré-conferência, o que eu posso fazer para me preparar para essa conferência de abertura do EAIC? Eu posso acionar meus conhecimentos prévios, lembra? Eu posso, vamos dizer, explicitar o que eu sei sobre esse conferencista. Isso é o que está na página da UEL, tá? Da programação do EAIC. Então, eu vou querer que vocês façam aí uma pequena, um pequeno toró de parpite, um pequeno brainstorming de pré-conferência. O que meus conhecimentos prévios me permitem dizer sobre essa temática? O que aqui outros temas eu relaciono esse título, Ciência para Quê? Ciência para Quem? A responsabilidade é de quem? Por que essa temática nesse contexto de pré-fim de pandemia, né? A universidade está discutindo as possibilidades de voltar para o ensino presencial a partir do semestre letivo de 2021. Estamos discutindo, gente, não estamos afirmando, estamos discutindo as condições da universidade voltar para o ensino presencial. Então, por que falar sobre isso nessa fase pré-fim de ensino remoto? Ou nessa fase de tomara, né, um fim de pandemia, aí algumas cidades já podendo, por exemplo, retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras, uma fase já para o fim da vacinação. Então, o que essa conferência tem a ver com esse contexto?
Quem é o professor Dr. Marcelo Miller? O que o professor Marcelo Miller, da Federal do Paraná, tem em relação a essa temática? Por que ele, para falar sobre isso, sobre o que ele pesquisa, ele é de que área do conhecimento? Eu vou dar uns 5 minutinhos, porque 5 minutos aqui à distância parece uma eternidade e diferentes pessoas podem fazer diferentes coisas, tá? E aí vocês vão colocar ali no chat. E aí, uma última pergunta. Além disso, né, olha, eu vou acionar conhecimentos prévios, vou fazer relação com o contexto, vou ver quem é esse autor, né, quem é esse conferencista, ver as relações entre a área do conhecimento em que ele atua e essa temática, eu poder reconhecer, talvez, ou identificar outros autores que também possam falar sobre essa temática. Que outros autores, que outros livros, que outros recursos eu posso relacionar com esse título da conferência. Desculpa. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai começar a receber alguns pitacos ali no chat. Enquanto isso, eu vou colocar alguns links para vocês aí no chat, a pedido da Elaine, se eu não me engano, a Elaine, ou a Patrícia, ou a Neide. Enfim, me pediram para colocar alguns desses links. Por exemplo, aquele site, né? Dos diferentes gêneros, é esse aí que eu acabei de colocar aí no chat, tá? Um outro do livro da Rosiane, Ler e Escrever na Universidade, lembra que é um livro em PDF que vocês podem facilmente ter acesso? É esse aí. Uma outra referência que eu usei para mapa conceitual, que a Camila deu até como exemplo que poderia fazer como atividade de pós-leitura, e o link do glossário, que aí vocês podem pesquisar diferentes termos, né? O glossário do CEALI, né? Claro que o verbete que apareceu ali, nesse link que eu coloquei, foi conhecimentos prévios, porque foi o verbete que eu trouxe para ilustrar um verbete desse glossário, mas tem muitos, né? Muitos, muitos, muitos. Deixa eu ver se tem mais algum agora para colocar. O link da capacitação da Elaine para usar o o portal de periódicos da CAPES, disponibilizado no site da biblioteca. Ups. E aí, gente? Alguém?
Se habilita? Quem é o professor Marcelo Miller? Na realidade, é Marcelo Miller dos Santos. Ai, sim, Ieda, posso explicar. Olha, eu quero que vocês se preparem para a palestra de abertura do EAIC. Não apareceu a referência do mapa conceitual? É aquela ali, olha, Lídia Ruiz Moreno, perdão, mapa conceitual, ensaiando critérios de análise. É que esse é um livro, não é um link, tá, Áurea? Não é o link, tá? Aí você pode ver se tem esse livro no... Ah, não é livro não, perdão, é um periódico, Ciência e Educação, perdão. Você pode acessar online esse texto. Ieda, é o seguinte, vocês não vão ler esse texto, é uma palestra, né? Mas que funciona da mesma forma. Se eu vou escutar uma live, né, uma palestra online, eu vou ter essa palestra do EAIC, como é que eu posso me preparar para ela? Então, eu pedi para vocês fazerem inferências em relação ao professor, tá? Em relação à temática, em relação ao contexto, por que trazer essa temática nesse contexto para um evento que é para todas as áreas do conhecimento? Não chegaram os links? Ué, não estou entendendo. Para mim está aparecendo ali. É mesmo? Tá, a Maria, já vou tentar de novo, colocar esses links de novo, gente. Só um minutinho, então, tá? Amanda, tá. A Maria Ilza falou, o conferencista é um professor. Sim, ele é um professor. E a Luana complementa. Ele é professor e pesquisador do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, que está à frente de uma pesquisa de desenvolvimento de uma vacina paranaense. Olha que legal, Luana. Então, por que você acha que ele é cientista pesquisador? Ele é pesquisador PQ2 do CNPq, é isso, Maria Ilza? Trabalha com micro-organismos como bactérias. Então, por que vocês acham que ele foi chamado para fazer essa palestra? E o que essa palestra tem a ver com o momento que a gente está vivendo? E a Luana complementa, ele deu uma palestra para a Assembleia Legislativa do Paraná, me lembro vagamente dessa notícia. Olha só, então a Luana falou dele estar à frente de uma pesquisa desenvolvendo uma vacina paranaense, a Maria Ilza disse que ele trabalha com micro-organismos, com bactérias. Por quê? Agora vamos falar um pouquinho do contexto. Que contexto a gente está vivendo? Para que falar sobre ciência para quê, ciência para quem, a responsabilidade é de quem? Porque lembra que eu falei que relacionar texto e contexto é fundamental? Esse vai ser um texto oral, claro, né? A gente vai escutar a palestra do professor Marcelo Miller, né, dos Santos. Mas, da mesma forma, é fundamental a gente se preparar, assim como a gente se prepara para a aula, a gente se prepara para a palestra, a gente se prepara para o texto que a gente vai ler, a gente se prepara para o texto que a gente vai escrever. As inferências sobre o palestrante seriam conhecer um pouco sobre a área de atuação, publicações, assuntos relacionados? Isso? Exatamente, Patrícia, exatamente. Por que ele está por trás de uma pesquisa sobre uma vacina para paranaense? Porque ele é da área que é. Olha a Maria Ilza falando que ele trabalha com micro-organismos, como bactérias, por exemplo. A Luana dizendo que ele está por trás de uma pesquisa para desenvolver uma vacina paranaense, que ele é um cientista da área da bioquímica. A Camila disse,
né, para complementar e, ao mesmo tempo, responder a pergunta da Patrícia. A Camila disse, eu não consigo pesquisar no momento, mas pesquisaria o evento, o autor, as temáticas que vão ser apresentadas. Isso mesmo. Então, eu quis fazer esse pequeno, tá? Esse breve, essa breve atividade de tentar fazer inferências, de tentar buscar informações, para quê? Para ressaltar essa importância. Essa pré-leitura, ela também serve para todas as ações linguageiras, né? Para uma aula, para um texto que eu vou escrever. Lembra que eu acabei de falar? Eu não escrevo sem ler. Para eu escrever, seja um capítulo de livro, seja uma resenha, seja um artigo, seja o meu fichamento, seja o meu diário, o que eu vou fazer? Ler. E o que eu falei, o que eu estou defendendo aqui? Que para ler eu preciso fazer essas atividades de pré, ou seja, inferir, mobilizar meus conhecimentos prévios em relação à temática, em relação ao autor, em relação ao contexto, em relação a por que esse é um texto que eu vou ler ou que eu vou ouvir no meu momento atual, seja como pessoa, seja como pesquisadora, seja como estudante, né? O que é esse texto que eu vou ler, que eu vou escutar no formato de uma palestra, tem a ver com a minha formação. Então, essas atividades relacionadas à pré são fundamentais, tá? A Ieda fala, o contexto da pandemia, essa responsabilidade é de todos, porque todos estão nisso. Ela está respondendo ao professor Marcelo, né, Ieda? A responsabilidade é de quem? A responsabilidade é de todos, né? A Luana disse, a responsabilidade do desenvolvimento de uma vacina da Covid, contexto, a aplicação da ciência para a população, finalidade. E aí, a aplicação da ciência para a população. E aí eu diria, fazendo um gancho com o que a Luana está colocando ali, olha, a aplicação da ciência para a população, claro, o desenvolvimento de uma vacina, a vacina é para toda a população, né? E nós somos parte dela. Eu diria a nossa importância também de produzir, não só de produzirmos conhecimento, mas de disseminá-lo, ou seja, a importância da divulgação científica. E como é que eu divulgo ciência para a sociedade? Eu posso divulgar ciência para a própria academia, ou seja, para outros pesquisadores em formação, né? Para esses alunos da graduação que estão se formando nessa área disciplinar, e aí eles leem ciência, né? Artigos, capítulos de livro, mas e o leigo? O leigo vai ter acesso a essa ciência produzida, ou seja, por exemplo, nessa temática, as informações sobre uma vacina, não por meio de artigos publicados em periódicos internacionais, né? Mas por meio de textos de divulgação científica, que são textos de outra natureza, que podem ser vídeos do YouTube, que podem ser podcasts, que podem ser, talvez, o que vocês acham que poderiam ser bons textos de divulgação científica? Textos no jornal, né? A Maria Ilza está falando, além disso, fará palestra para futuros pesquisadores e, ultimamente, há uma crítica sobre a produção de ciência na universidade que não é entendida para a comunidade. Então, essa ciência para a sociedade, né, Maria Ilza? A importância de nós, pesquisadores, também colaborarmos, também contribuirmos para que essa ciência chegue à sociedade de uma forma inteligível, ou seja,
para meus pais, né, que são idosos, como é que eles vão saber sobre vacinas, né? O que eles vão ler, o que eles vão escutar? Textos de divulgação científica e não textos científicos propriamente ditos, né? O primeiro conceito que eu pensei ao ler o título da palestra foi extensão, uma das bases da UEL. Sim, o tripé ensino, pesquisa, extensão constitui as ações da universidade. Exato. Sim, Maria Ilza, comunidade, sem problemas, entendemos. Eu faço isso o tempo todo. A Neide colocou a informação ali sobre a palestra, tá? Que nós todos podemos, e eu diria devemos assistir, né, Neide? Dia 24 de novembro de 2021, às 19 horas. Depois vai ter um site, um link, né, Neide? Tá? Então, era só... Eu quis fazer esse pequeno exercício aí, desse brainstorming, né, dessa pré-leitura, para a gente, primeiro, como eu já disse, saber que isso a gente faz tanto para textos escritos quanto para textos orais, tanto para o que a gente vai ler quanto para o que a gente vai escrever, e também para incentivá-los a se preparar para assistir a palestra e, obviamente, para convidá-los, ou quase convocá-los, né, Neide, a assistir a palestra. Falando em Neide, a Neide também havia me pedido para eu comentar um pouquinho, e aí é bem pouquinho mesmo, comentar um pouquinho sobre leitura dinâmica, né? Leitura dinâmica vamos dizer, uma outra perspectiva, né? Uma outra perspectiva sobre leitura. Então, eu vou comentar um pouquinho porque a Neide me fez esse pedido e porque algumas pessoas podem realmente ter um pouco de interesse ou curiosidade, né, sobre isso. Leitura dinâmica, vamos dizer, essa leitura mais rápida, né? Talvez mais ágil, né? Constituída por o quê? Por um movimento ocular para treinar os olhos para dar saltos, ou seja, na leitura dinâmica há um treinamento mesmo, aí muito diferente da experienciação da qual a gente estava falando. Aqui é um treinamento para você não ler todas as palavras e nem vocalizar todas as palavras, porque você ler todas as palavras e vocalizar todas as palavras consome tempo. E se você quer aprender leitura dinâmica, é justamente para você diminuir o tempo mesmo, né? Tempo relógio da leitura. Então, na realidade, tudo que eu falei foi para gastar mais tempo, né? Ou seja, eu fazer pré-leitura é fazer todo um realizar vários procedimentos, várias atividades antes de ir para o texto. E a leitura dinâmica quer falar justamente de você reduzir o tempo da leitura. E uma das estratégias de você reduzir o tempo da leitura é você treinar seus olhos para não ler letra por letra, palavra por palavra, né? Mas de você conseguir dar saltos e não vocalizar, tá? Concentração para se dedicar ao texto somente, esquece celular, esquece campainha, esquece todos os outros, todas as outras, a geladeira, esquece a geladeira, todas as outras possíveis fontes ou os recursos de distração. Interpretação não precisa interpretação não precisa da subvocalização de cada palavra, então evitando a conseguir ler mais rapidamente. Foco na compreensão da ideia geral e, após ler todo o texto, voltar somente nas partes em que restarem dúvidas, e para isso aquelas duas estratégias sobre as quais eu já comentei, skimming e scanning. Skimming é essa estratégia de passar os olhos rapidamente sobre um texto para captar e avaliar
informações básicas, e scanning é a estratégia de buscar uma informação específica, por exemplo, por meio de palavras-chave, ou seja, termos relevantes que sejam relacionados à informação que você busca naquele conteúdo. Então, por exemplo, se seu professor ou professora dá um roteiro de leitura ao solicitar um texto, não pede só assim, lê tal texto para a próxima aula, mas dá um roteiro de leitura com perguntas. Elas podem ser, como eu disse, elas podem ser, por exemplo, factuais, em que a informação está no texto, e aí essa é uma estratégia rápida, né? A partir da pergunta, você ir direto ao texto para encontrar essa informação. Claro, perguntas factuais muito, muito comuns em exames, por exemplo, no vestibular, no teste do Enem. Então, você usar essa estratégia para, de forma mais rápida, você chegar à resposta que é factual. É claro que há perguntas que não são de informação factual, ou seja, ela não está no texto, ela está a partir do texto, né? Perguntas reflexivas, perguntas interpretativas. Aí não é o scanning que vai te resolver. Por quê? Porque você precisa justamente interpretar. E a dedicação à leitura, ou seja, não tem poção mágica, não tem mistério. Ler precisa de concentração, de tempo, de dedicação, tá? Deixa eu ver, a Áurea fez. Poderíamos fazer um paralelo quando treinamos a ouvir uma palestra do YouTube mais rápido, no 2.0, por exemplo. Áurea, não sei se eu entendi, perdão, não sei se eu entendi essa sua pergunta. Poderíamos fazer um paralelo quando treinamos a ouvir. Você colocar para eu escutar, que nem a gente faz às vezes no WhatsApp, escutar mais rápido? Olha, eu não sei, porque eu trouxe aqui porque, como eu disse, é uma perspectiva totalmente diferente. Talvez seja uma outra oficina que a biblioteca possa oferecer, né, Neide? Talvez, Áurea, não tenho certeza se isso vai ser um treinamento equivalente, mas pode ser. Gente, eu vou abrir agora para perguntas. Depois posso tocar aí, como eu disse, né? Eu sou coordenadora do LILA, do Laboratório de Letramentos Acadêmicos Científicos. Nós temos o nosso site, nós temos nosso e-mail, nós temos nossa página no Face, nosso Instagram e o nosso canal no YouTube. O nosso canal Lila no YouTube tem várias palestras, porque nós temos organizado um evento que se chama Rodas de Conversas Acadêmicas. As rodas de conversas acadêmicas, elas abordam justamente letramentos acadêmicos, então acho que pode ter bastante conteúdo que pode interessar vocês. Se a Neide me permitir, eu toco esse videozinho que tem 1 minuto sobre o Lila. Mas, primeiramente, agora eu vou abrir para as perguntas. Como toda palestra, a gente deixa no final para perguntas, dúvidas, comentários, problematizações, questionamentos. E está aí também meu contato pessoal, claro, institucional, cristova@uel.br. Obrigada, Áurea. A Neide é suspeita, né, Neide? A Neide é suspeita. A Neide está falando assim, só elogios. Foi muito esclarecedor, obrigada. Eu fui lá para a primeira, porque na primeira é o link que tem, o link para tocar o videozinho. Você me permite? Sou não, Neide.
Obrigada, Neide. Posso tocar esse videozinho do Lila? Nicole, muito boa a palestra. Muito obrigada, Nicole. Esse videozinho sobre o Lila, nas etapas de pré-leitura, leitura e diário, seria gastar um pouquinho de tempo para ganhar mais qualidade no entendimento do texto. Exato, Patrícia, exato. Gastar tempo é investimento, não é desperdício, é investimento. E quanto mais eu faço isso, Patrícia, mais isso se torna, vamos dizer, quase que eu vou dizer automático. Eu vou começar a fazer essas inferências na pré-leitura de uma forma muito natural, muito automática. Quanto mais eu fizer isso, mais automático isso vai ser. Não é automático que eu quero dizer, é constitutivo. É constitutivo, tá? Dessa atividade, né? Então, no começo eu gasto tempo, mas isso vai se tornando mais rápido conforme eu vou me tornando também mais proficiente nessa atividade, tá? Eu que agradeço, Camila. Muito obrigada. Sim, exatamente. Você fazer essas atividades, Áurea, forma um arcabouço de conhecimento, com certeza. Com certeza, concordo com você. Posso tocar, Neide, esse videozinho? A Neide falou que sim. Esse vídeo, então, foi produzido pela professora Paula Francescon, que também é professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, ou seja, minha colega de trabalho, e também membro do Lila, tá? Vamos ver se funciona? Voltei? Acho que voltei, né? Acho que eu posso parar de compartilhar. Vou voltar aqui para vocês. Parar de compartilhar. Ah, voltei, né? Então, agora, justamente, a oficina, nós continuamos com a ROCA, rodas de conversas acadêmicas. Nossa próxima ROCA será no dia 3 de novembro, às 18 horas, com a professora Dilamar Araújo, da Federal do Ceará, e com a professora Judith Marshall, do México. É sempre um pesquisador internacional e um pesquisador brasileiro, ou uma pesquisadora brasileira e uma internacional. E nós estamos com a oficina de revisão por pares, né? Então, você escreve seu texto acadêmico e esse texto é revisado por um outro acadêmico, né? Então, isso para pós-graduação a gente está ofertando.
E essa ação, né, que também foi do Lila, e se, obviamente, a biblioteca quiser ofertar novas oficinas no ano que vem, pode entrar em contato com o Lila. E vocês também podem mandar suas, vamos dizer, demandas para o Lila, e, na medida do possível, a gente vai atendendo. Muito obrigada, Amanda, obrigada, Val, Daniele, que estiveram, Maria Ilza, muito obrigada. A próxima vai ser com a Maria Ilza, eu acho, hein, Maria Ilza? Neide, estou dando uma dica aí. Nenhuma dúvida? Agradeço muito, muito, muito esse feedback, muito obrigada. Obrigada, Nara. Mas estou aqui. Obrigada, Amanda. Muito obrigada. Obrigada. Nenhuma pergunta. Olha, eu não sei avaliar se quando não tem pergunta isso é um bom sinal ou um mau sinal, mas... Obrigada, Maria Ilza. Obrigada, Áurea. Acho que é isso, então? Obrigada, João Paulo. Neide, acho que é isso. Ninguém tem pergunta, não. É o que eu falei. Não sei se isso é um bom sinal, mas... Obrigada. Tá sem som, Neide. Sem microfone. É porque foi muito bom, foi muito esclarecedor, foi claro, foi tranquilo, realmente foi surpreendente, adorei, viu? Adorei mesmo, e tenho certeza que não é minha opinião, é de todos que puderam participar aí conosco, né? Vera, então, muito, muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu aceite, né, em colaborar conosco, né? Essa parceria foi muito boa. Com certeza vamos explorar, né? Já que tem todos esses projetos, né, do Lila, né, que eu acho que é uma forma também de divulgar, né? Lila, né, que fala, né? Sim, Lila, muito obrigada, Neide. Sim. É um jeito de estar também divulgando, né? E também gostaria de dizer que os certificados vão por e-mail, vai um e-mail comunicando que os certificados estão prontos. Vocês vão entrar no link da PROEX, né, da Pró-Reitoria de Extensão, que vai ser emitido o certificado, e vocês mesmos vão gerar, vão imprimir, vão ter eles lá. Então, agora eu vou enviar um relatório, né, fazendo um fechamento dessa oficina, e daí a PROEX vai providenciar. Talvez demore alguns dias, tá bom? Neide, deixa eu só falar uma coisinha. A Patrícia me disse, acho que a Áurea já tinha me dito que não tinha aparecido os links. Eu coloquei de novo e não está aparecendo? Então, se não aparecer, eu acho que vai ter que ser isso. Eu mando para você e você, já que tem o e-mail, né? Você tem o contato dos participantes, aí você manda para os participantes. Não apareceu nem aqui no estúdio? Não, eu estou colocando no chat do YouTube, que foi onde pediram, para eles poderem ter acesso, né? Agora está aparecendo, Patrícia? Deixa eu ver lá. Ai, que bom, Ieda. Muito obrigada que você esteve aqui, né? Não apareceu mesmo. Não, ela está dizendo que não apareceu. Você não quer jogar aqui no estúdio, aqui e a gente joga lá? Tá, só um minutinho, então. Vamos ver se dá certo. Ui. Vou tentar, gente. Estamos tentando.
tentando aqui. Eu não sei por que não dá certo eu colocar direto lá no YouTube, no chat. Eu não estou entendendo por que não está dando certo. Eu também tinha colocado da programação e não apareceu. Depois você perguntou, eu falei, mas eu já coloquei e daí eu repeti de novo. Bom, enfim, estou colocando, acho que agora vocês vão colocar e vai dar certo. Espero eu. Gente, só um minutinho, que daí eu estou colocando. A Elaine pode colocar na descrição no vídeo, quando aparecer o vídeo, tá, na descrição. Então tá bom. Aí, tá, ok. Não precisa ser agora, né? Tá certo, então. Tá bom. Então, gente, vai ficar na descrição do vídeo, tá? Para vocês Isso, e quem não teve a oportunidade de assistir, vai assistir pelo YouTube depois também, né? Eu acho que é isso. Então, gostaria de finalizar agradecendo a presença de todos, né? Nem se fala, então, da participação da Vera, o quanto que a gente agradece, né? E ficou muito feliz com essa apresentação, porque foi exatamente o que a gente gostaria que fosse apresentada, ela fez a risca. E muito tenham obrigada. todos, então, um bom dia e até a próxima, já que a Vera está disposta a participar com outras ou indicar a sua equipe, estamos aí, tá bom? Muito obrigada. Beijo a todos e até mais.